Eu quero saudar a você com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos para a nossa aula de escola dominical, vamos buscar a Deus, em primeiro lugar, pedindo a direção, a orientação dele para a nossa aula, também para as demais classes que estão se reunindo todo domingo pela manhã, algumas classes por aplicativo, outras em vídeo, que Deus assim possa abençoar a nossa vida por meio das Escrituras. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo privilégio de mais uma vez estarmos juntos, buscando ao Senhor, a instrução da palavra do Senhor. Pedimos Tua direção, Tua bênção, todo o cuidado do Senhor para com a nossa vida, porque Tu sabes o quanto somos falhos, limitados e carentes da Tua graça. Ajude-nos, ó Deus, a entender os Teus preceitos, não só entendê-los, mas dá-nos forças e sabedoria para colocá-los em prática também no nosso dia a dia. Fica conosco, pedimos Tua bênção para as demais classes, tanto adolescentes e jovens que estão por meio de aplicativos, estudando a Tua palavra, as crianças por meio dos vídeos, com os adultos também. Que o Senhor venha falar, ó Deus, de usar cada um dos vídeos, cada professor, para falar ao nosso coração por meio da Tua palavra. Pedimos Tua bênção, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós vamos abrir a palavra para começarmos a nossa aula na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 16 a 23. Enquanto você abre, eu vou lembrando aqui que a gente já fez, em 1 Coríntios 9, versos 16 a 23. Nós estamos falando sobre a relevância da pregação da palavra de Deus e como a gente pode aprender a pregar essa palavra no nosso tempo. Então, por exemplo, nós já vimos no Novo Testamento como Deus usou aqueles homens e mulheres do tempo da igreja primitiva para pregar o Evangelho, principalmente os evangelistas, os quais escreveram os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, os escritores do Novo Testamento. Eles não ficaram parados, quietos, eles anunciaram, pregaram a Cristo a tempo e fora de tempo. E fizeram isso de maneira maravilhosa, de maneira muito sábia. E nós podemos aprender com eles como pregar o Evangelho, da forma como eles impactaram a cultura da sua época, do seu tempo. Nós também podemos impactar a nossa cultura, a nossa geração. No decorrer da história da igreja, que foi uma segunda aula que nós fizemos, que o Ricardo trouxe, foi o tempo do Novo Testamento até os pré-reformadores, onde você tem grandes teólogos que vão surgir, defensores da palavra, mas a palavra foi sendo cada vez mais afastada do povo, até porque já no tempo próximo da Reforma, a palavra não tinha tradução para a sua própria língua, a palavra de Deus, a Bíblia, a maioria, as versões eram latinas. E as pessoas não tinham acesso às Escrituras, não podiam estudá-la com mais afinco, com mais profundidade. Depois vem, os pré-reformadores ajudam nisso, começam a traduzir a Bíblia em sua própria língua. Os reformadores, eles vão fazer um trabalho gigante na questão da pregação. Lutero, como excelente pregador, expositor da palavra, lá em Wittenberg. Você tem Zwinglio na Suíça, Bullinger em Estrasburgo. Então você tem vários lugares a palavra sendo pregada. E o principal desses reformadores foi João Calvino, que além de ser um excelente reformador, ele era um expositor das Escrituras. Ele expunha as Escrituras capítulo por capítulo, versículo por versículo, e os seus sermões foram sendo traduzidos, foram traduzidos para várias línguas, atingindo vários países da Europa. Os puritanos vão surgir logo depois, fundamentados nos ensinos dos sermões de Calvino. Então vejam só, os sermões de Calvino criaram uma geração firme na palavra. E os puritanos, pegando essa onda que Calvino mesmo trouxe com as suas pregações, os puritanos deram continuidade, fazendo um estilo ainda melhor, ou seja, eles aproveitaram a ideia da exposição de Calvino, mas acrescentaram um ingrediente muito importante na pregação, que é a praticidade, é experimentar o que você faz com as Escrituras. É a pregação experiencial dos puritanos, é o que vimos na aula passada. Nós vamos pular um pouco da história, não vamos falar dos dois grandes reavivamentos, apesar de que no finalzinho eu vou citar um personagem do primeiro grande reavivamento,
Mas nós vamos pular esse período da história, não daria tempo para a gente continuar nesse assunto, porque nós precisamos entender como hoje fazer a pregação da palavra ser relevante para nossa geração, para impactar a cultura nossa, no nosso tempo, as pessoas ao nosso redor que precisam ouvir a palavra. Então a nossa aula de hoje, a nossa discussão, conversa, vai ser a pregação expositiva e experiencial na pós-modernidade, como nós podemos impactar essa geração com a palavra de Deus nesse nosso momento que a gente vive. Para tanto, um exemplo de excelente pregador, claro que o melhor pregador de todos os tempos é Cristo, mas nós temos como excelente pregador o apóstolo Paulo e como ele lidava com a questão da pregação. No final nós vamos falar um pouquinho mais de Paulo, mais para o final da aula. 1 Coríntios 9, de 16 a 23, vejamos lá o que diz. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vejam só a motivação de Paulo. Anunciar o Evangelho a todas as pessoas e anunciar o Evangelho de maneira que as pessoas pudessem ser impactadas por ele, compreendidas por ele. Então ele se faz fraco para com o fraco, ele se faz forte para com o forte, ele se faz judeu para com aquele que é judeu, ele faz aqueles que não estão sob a lei, uma referência ao próprio gentio, ele pregava de uma forma que o próprio gentio conseguia entender a mensagem do Evangelho. Daqui nós temos uma excelente dica de que precisamos para o nosso tempo. Nós precisamos falar a essa geração pós-moderna de tal maneira que essa geração vá de encontro aos anseios do coração. Como que a gente pode fazer isso? Qual é o recurso que Deus nos dá? É a mesma palavra de Deus, escrita há tanto tempo atrás, mas que continua atual. Eu não preciso pregar um outro evangelho, eu prego o mesmo evangelho que Paulo pregava. Mas os detalhes, as inquietações do coração, essas questões cabem aos pregadores, aos evangelistas, à igreja, como toda essa responsabilidade de pregação do evangelho é da igreja, a igreja de alguma forma verificar quais os meios possíveis para que o evangelho seja impactante na vida das pessoas do nosso tempo. Então olha só, nós vivemos num mundo pós-moderno, então a gente precisa conhecer alguns detalhes, pelo menos alguns poucos detalhes das ideias do pós-modernismo, tá? Por exemplo, o nosso tempo ele é marcado com aquela ideia de tudo é relativo. Não existe verdade absoluta, é tudo relativo, dizem as pessoas. Então quando você fala para as pessoas da palavra de Deus como verdade absoluta, elas têm dificuldade de acreditar nisso. Elas vão dizer assim, mas a Bíblia é verdade absoluta? Não há verdades absolutas no nosso tempo. Um pós-modernista poderia defender essa tese. Então vejam só, se uma pessoa diz assim, a Bíblia não é verdade absoluta porque não existe uma verdade absoluta, o que ele acabou de fazer? Ele criou uma verdade absoluta. Então não tem como fugir disso. E você pode aproveitar essa tese dele para mostrar que as pessoas vivem nos seus absolutos. E a Bíblia, queira ele ou não, é uma verdade absoluta que vai impactar o coração com toda certeza. No nosso tempo, tudo se tornou então muito relativo, muito subjetivo.
E aí a gente pode pensar assim, o subjetivismo, né, aquilo que está dentro do coração da pessoa, não tem como a gente atuar. Tem sim. A pregação do Evangelho, ela precisa conter verdades objetivas da palavra e verdades subjetivas. O que a gente entende como verdade objetiva da palavra? As doutrinas bíblicas sobre Deus, as doutrinas sobre o pecado, sobre Cristo, sobre salvação, diversas doutrinas e ensinamentos da palavra de Deus são verdades objetivas, verdades absolutas e objetivas. No entanto, existem também verdades subjetivas. Quando eu falo de arrependimento e fé, por exemplo, quem precisa se arrepender e ter fé? É o indivíduo, é a pessoa, é algo individual. Isso tem a ver com subjetividade. A pessoa tem que ter um encontro com Deus e ser impactada pelo Evangelho, se arrepender e crer no Senhor Jesus. Isso tem a ver com subjetividade. Então, existem verdades subjetivas e objetivas nas Escrituras. Nós temos que pregar a ambas, nós temos que falar ao coração das pessoas, mas nós temos que falar ao coração com verdades objetivas também. E aí eu vou citar um trecho de Joel-Bick, o que ele fala sobre essa ideia, que é muito interessante. Ele diz assim, não devemos separar o objetivo do subjetivo. Essa separação é inaceitável por causa da natureza de Deus. Deus é grande, é a grande realidade objetiva, mas também é a grande realidade pessoal, o amor infinito, que se envolve com a nossa vida todos os dias. Olha só, Deus é a grande realidade objetiva, Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é justiça, Deus é tantas coisas como nós vimos na Bíblia. Mas Ele é também aquele que se relaciona pessoalmente conosco. Há inclusão aí de verdades objetivas e subjetivas. Um Deus que se importa com a dor do ser humano. E num caso, no momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, como é bom você dizer para as pessoas que Deus se importa. Deus se importa com a dor do luto das pessoas, Deus se importa com a dor que a pessoa sofre com a enfermidade. Isso traz alguma esperança ao coração das pessoas, então você está trazendo verdades objetivas e subjetivas. Joel continua, na Escritura, Deus nunca nos apresenta a verdade de uma maneira fria, desvinculada, de calor, de algo carinhoso. Quando pregamos fielmente as Escrituras, descobrimos os elementos objetivos e subjetivos se mesclando, tá? E assim por diante. Então olha só, eu devo pregar a objetividade da palavra de Deus, os valores absolutos de Deus nas Escrituras, mas eu devo fazer isso de tal maneira que o coração da pessoa seja impactado, que a subjetividade, seja incluída aí na decisão por Cristo. Então é uma questão para a gente pensar. Uma outra marca do tempo pós-moderno é que as pessoas elas passaram a viver como se não precisassem de Deus. Elas meio que ligaram o automático da vida e esqueceram Deus. Fazem, trabalham, estudam, vão passear, fazem tudo quanto é coisa sem lembrar que Deus existe. Nesse mundo pós-moderno, isso é o que a gente chama de secularismo. As pessoas tiraram Deus das coisas do dia a dia, mesmo as coisas boas, não estamos falando de coisas ilícitas, A pessoa tira férias e acha que Deus não está junto com ela vai fazer o que ela bem entende e tudo mais. É uma das marcas da pós-modernidade, onde a religião não é mais relevante para solucionar os problemas da vida. Deus não é capaz de dar sentido à vida das pessoas, para que elas tenham uma vida feliz, satisfeita. Tudo isso são ideias que a pós-modernidade foi incrementando no coração das pessoas. Mas olha só, a pregação do Evangelho, ela precisa confrontar essas questões no coração da pessoa. Então nós precisamos agir de maneira compreensível. As pessoas têm que compreender a mensagem do Evangelho e têm que ser também persuadida por essa mensagem. Nós temos que apresentar a palavra de Deus, as verdades de Deus, de forma que as pessoas sejam impactadas. O grande desafio do pregador é impactar a sua geração, mas sem adulterar a palavra de Deus. Existem pregadores que estão pensando assim, então as pessoas querem ouvir sobre tal assunto, então eu vou mudar uma pregação, um texto da palavra aqui, vou usar o texto da Bíblia como pretexto para pregar o Evangelho. Não é essa a ideia, isso não pode acontecer de forma alguma. E eu queria que você lesse comigo agora
Gálatas 1, 8 e 9. Olha só o que Paulo vai ensinar agora para a gente, lá em Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9. Que nos diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daqueles que recebeste, seja anátema. Olha só, Paulo está dizendo assim, que nós não podemos pregar um outro evangelho. Nós não podemos pregar um evangelho que vá além, ou seja, o mesmo evangelho com alguns acréscimos. Não, tem que ser o puro evangelho. A questão é, você não vai adulterar a mensagem do evangelho, mas você vai adaptar esse jeito de pregar para que as pessoas possam pegar essa palavra pregada, né? Esse ensinamento das Escrituras e tomar para si mesma, para os seus próprios corações. Então o papel da igreja sempre foi o quê? Confrontar o mundo. O papel da igreja sempre foi confrontar o mundo com a palavra de Deus. E aí tem algumas questões aqui que eu queria colocar para a gente pensar. Olha só, qual seria o papel da igreja no mundo pós-moderno? É o mesmo papel da igreja primitiva. Impactar o mundo com a mensagem do Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É a ordem deixada por Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até as confins da terra. A missão é a mesma. O conteúdo da palavra é o mesmo, eu não preciso mudar nada. Mas eu preciso aplicar esses ensinamentos de maneira impactante para o coração das pessoas. Então, qual o papel da igreja no mundo pós-moderno? O mesmo da igreja no mundo da igreja primitiva, no tempo da reforma, dos puritanos e tudo mais. Como nós podemos impactar essa nossa geração com a mensagem preciosa do Evangelho? Aí é uma questão para a gente pensar e discutir. Será que nós temos que moldar a nossa verdade com aquilo que as pessoas gostariam de ouvir? Não necessariamente. De repente você vai falar algo que a pessoa nem gostaria de ouvir, mas que é bom para ela e ela vai compreender que aquilo é importante, é a palavra de Deus. Como comunicar o Evangelho ao mundo tão avesso de Deus e do cristianismo, um mundo que tenta isolar Deus, afastar Deus da vida do ser humano? São questões que a gente tem que pensar. E a única solução é pregar a tempo e fora de tempo, pregar a genuinidade, a simplicidade do Evangelho, entendendo que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Olha só, a igreja primitiva, ela não estava preocupada em responder às indagações da cultura de sua época. Não era este o propósito da igreja. No entanto, a igreja moldou a cultura do seu tempo. Várias pessoas vinham se convertendo e mudavam seu estilo de vida, paravam de adorar os seus ídolos, no caso da cultura greco-romana, eles paravam de cultuar seus ídolos para passar a cultuar apenas um Deus, viver em prol da vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. O impacto da geração da igreja primitiva foi enorme na cultura dessa igreja. Então nós precisamos compreender que nós pregamos o Evangelho na certeza de que Deus vai usar essa mensagem para transformar o coração de muita gente. O papel da igreja, então, é pregar o Evangelho não apenas de maneira compreensível, mas também convincente, convencer por meio da palavra. É verdade que a obra de convencer do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo de Deus. O evangelista João deixa isso muito claro. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. No entanto, Deus quer que nós, em nossa pregação, sejamos convincentes, possamos tocar no coração das pessoas com a mensagem do Evangelho. E isso precisa ser feito, de maneira muito impactante. E aí, eu queria que você lesse comigo Romanos 12, versos 1 e 2, porque Paulo vai mostrar que ao mesmo tempo que você tem que adaptar a mensagem, o jeito de pregar
impactando o coração das pessoas, você não pode se tornar como o mundo. Você não pode tomar a forma desse século, é o que Paulo vai dizer em Romanos 12, versos 1 e 2. Olha lá o que diz Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, você tem que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas têm que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós vamos fazer isso tomando a forma desse mundo? Não, transformando, né? Agindo de maneira totalmente diferente, sendo a mente renovada na palavra e assim confrontando esse mundo com a verdade objetiva e subjetiva de Deus. Então a igreja, ela precisa confrontar o pecado e convidar as pessoas para a graça. De maneira convincente, ela confronta primeiro, não é? Ela diz às pessoas que precisam se arrepender, mas que podem se voltar para Cristo, podem confiar em Cristo. É o convite para a graça, esse é o papel da igreja. E aqui tem uma palavra muito interessante de Tim Keller que eu queria trazer para você, bem interessante. Aliás, os escritos de Tim Keller mexem bastante com o nosso jeito de pensar, os nossos paradigmas, né? Olha só o que Tim Keller diz. Se por um lado você contextualiza demais a mensagem do Evangelho e compromete o conteúdo real do Evangelho, você vai atrair uma enorme multidão, mas ninguém vai ser transformado. Olha só o que ele diz. Se você contextualizar demais sua mensagem, o seu jeito de pregar o Evangelho, você vai atrair uma igreja cheia de gente. Mas de que vai adiantar? A palavra não foi trazida com verdade, não foi exposta com verdade. E aí as pessoas não serão transformadas. Por outro lado, olha só como ele continua. Por outro lado, se faltar contextualização, de tal maneira que a sua comunicação do Evangelho soe estranha e distante, em termos culturais do seu público, você verá que ninguém estará disposto a ouvi-lo, e isso significa, de novo, ninguém sendo transformado pelo Evangelho. Não adianta você encher uma igreja de gente atrás de mentiras, de enganos do coração. Isso é muito fácil de fazer. Tem um monte de igreja aí lotada de gente para ouvir pregadores que são falsos pregadores, são falsos profetas. No entanto, nós também não podemos nos contentar de ter uma igreja onde a mensagem é aquela mensagem enfadonha, cansativa e nada prática para a nossa vida. As pessoas estão sedentas por vida e nós temos que impactá-las, né, naquilo que elas têm mais esperança, naquilo que elas mais desejam. E a palavra de Deus traz tudo isso para nós. Tá? Então isso que Tim Keller coloca é algo muito interessante para a gente ter o equilíbrio, não contextualize demais, mas também não torne a sua mensagem cansativa, enfadonha e sem vida, né? Sem praticidade. Assim como Cristo, que sempre trazia uma mensagem de encontro às inquietações, aos anseios das pessoas, a nossa geração precisa ir de encontro às esperanças e aspirações dos ouvintes. Então a pregação nunca pode ser enfadonha, desinteressada, ela tem que ser cheia de vida no poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos que resgatar isso, essa vida na pregação da palavra, essa certeza, confiança de que o que nós estamos pregando é a palavra poderosa de Deus para transformar o coração. Mesmo na simplicidade de um texto, de repente você acha, mas o texto é tão simples. Não importa, é a palavra de Deus poderosíssima para impactar as vidas, as mentes, os corações, para transformar famílias, transformar países inteiros, como nós já vimos em toda a história da igreja. E agora eu vou passar para um outro ponto. A pregação expositiva e experiencial, ela é então a melhor ferramenta que Deus deixou para nós, no nosso tempo, para a gente impactar o coração das pessoas. Algumas pessoas dizem assim, o sermão morreu. A igreja não tem mais que ter o sermão, o pregador pregando por 40 minutos, 30 minutos, 50, uma hora, alguma coisa assim. Porque as pessoas não têm paciência de ouvir esse tipo de comunicação. Esse é um tremendo de um engano, porque se você observar, não é, o monólogo ele ainda existe como um excelente meio de comunicação,
Podemos lembrar das palestras TED na internet, né, no YouTube, que fazem muito sucesso. Há uma pesquisa feita em 2008 nos Estados Unidos, 1 em cada 4 adultos lá nos Estados Unidos ouve pelo menos uma vez um sermão na semana. Então as pessoas estão atentas e têm condições de ouvir um sermão, desde que esse sermão seja bem pregado, desde que esse sermão seja cheio de conteúdo da palavra e que a transmissão dele, a forma como ele é apresentado, seja impactante para o coração das pessoas. As pessoas têm essa sede. Aliás, existe uma diferença enorme entre aula, palestra e sermão. Não é? São coisas diferentes. O sermão ele tem um lado profético, o lado de um impacto da parte de Deus, onde Deus está levando a gente a pensar o que nós precisamos fazer com essa mensagem. Existe uma questão profética de um profeta falando pela palavra aquilo que Deus quer que façamos. A aula tem mais a ver, a aula e palestra, uma pegada um pouco diferente, aquela ideia de instrução. Tá? Então são coisas totalmente diferentes. Ambas os estilos de comunicação são cabíveis na igreja, devem ser utilizadas pela igreja, mas jamais a igreja deve substituir o sermão, como alguns têm feito, como espécie de palestra, de bate-papo, de debates no meio de um culto, no meio de um sermão. Né? Não faz sentido, isso não é sermão. A pregação experiencial e expositiva, pela história da igreja, nós vemos que é o principal meio que Deus deixou para impactar o coração das pessoas. Então, a pregação, ela não visa somente persuadir os homens a fazer alguma coisa. Isso seria moralismo, levar o homem a fazer o que é certo. Não é essa a intenção da pregação. A função da pregação é levar as pessoas a confiarem em Cristo como nosso Redentor. Ele sim fez o que é certo. Eu confio em Cristo. Eu deposito as minhas esperanças e a minha vida na pessoa e na obra de Cristo. E a partir disso eu passo a viver para a glória de Deus, para agradar o coração de Deus. Então a pregação, ela não tem a intenção de ser algo apenas moralista, de mostrar, anda por aqui que vai dar certo. Mas de você descansar em Cristo, de você glorificar a Deus por estar na pessoa do Senhor Jesus. E a pregação experiencial, ela vai ser muito eficaz, expositiva, né? E experiencial, vai ser eficaz por quê? Porque para você impactar a cultura com a verdade de Deus. A verdade precisa ser pronunciada, né? A pregação experiencial, ela leva as pessoas a experimentarem os desejos da palavra, os ensinos da palavra. Então olha só, a pregação expositiva, nela nós temos o puro evangelho, o conteúdo do evangelho de maneira expositiva, pregada expositivamente, sendo anunciado. Na pregação experiencial nós temos isso aplicado, esse conteúdo aplicado às diversas áreas da nossa vida. É o que a igreja precisa hoje, de ensino bíblico, mas sendo aplicado de maneira muito prática no dia a dia, no que nós podemos fazer com relação à palavra de Deus. E aí eu vou citar um grande pregador, um grande teólogo dos últimos tempos, faleceu recentemente, que é Packer, J.I. Packer, quando ele defende o seguinte: o bem-estar da igreja hoje depende em boa parte do reavivamento da pregação no estilo puritano. Olha só, para Packer, se nós voltarmos às nossas raízes, calvino e puritanos, ou seja, expor a Bíblia e expor de maneira prática o ensino bíblico, nós podemos impactar a nossa geração, a nossa igreja. Então, o bem-estar da igreja hoje depende em boa parte do reavivamento da pregação do estilo puritano. Nós poderíamos dar várias outras dicas, mas eu queria dar agora como exemplo o exemplo de 3 personagens, tá? Nós já falamos sobre eles no decorrer dessas aulas, mas eu vou fechar aqui com 3 exemplos de personagens pregadores do Evangelho e que impactaram o seu tempo e a sua geração. O primeiro deles é o apóstolo João. Olha só como a contribuição do apóstolo João e como ele pregou o Evangelho de maneira maravilhosa para a gente ser impactado, né? Para o povo da sua época ser impactado com a mensagem. Ele agiu de maneira tão sábia, de forma que os seus ouvintes tinham interesse por aquilo que ele escreveu.
Por exemplo, quando você pega o Evangelho de João, no primeiro capítulo, você vai ver assim, ó, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele está se referindo ao Verbo. A palavra que João usa ali, na língua grega, nós sabemos que é o Logos. No princípio era o Logos que se encarnou. Ele fez isso de maneira maravilhosa, porque com esse termo Logos, ele impactava os gregos da sua época. A cultura grega toda tinha conceitos importantes com relação à questão do Logos. Por quê? Qual que era a ideia? Ele tocava nas aspirações mais profundas da cultura helênica, concordando com algumas ideias dos gregos e discordando de outras ideias. Ele não logo de cara bateu de frente contra as ideias dos gregos. Ele sempre tinha o quê? Um ponto de contato, e esse é um ponto importante para a gente pensar. Nós precisamos, no nosso tempo, ter um ponto de contato com a nossa geração. Aquilo que é o mesmo anseio, o mesmo ensino bíblico. Não adianta eu chegar para a pessoa logo de cara e falar, você vai para o inferno se você fizer isso. Não é esse jeito que vai impactar o coração das pessoas, mas eu tenho que fazê-las pensar naquilo que é igual de ensinamento, né? Daquilo que as pessoas desejam, creem, naquilo que a Bíblia apresenta, aquilo que a Bíblia oferece. Então, quando ele usa o termo Logos, ele vai fazer isso. Ele vai concordar com algumas ideias e vai corrigir os erros. Tá? Por exemplo, havia um propósito, segundo os gregos, para todas as coisas, que eles chamavam de Logos, uma ordem sobre a qual nós devemos viver. Tá? Então, ele concorda, existe mesmo esse propósito. Esse propósito sobre uma ordem, né, sobre a qual devemos viver, ela é encontrada em quem? Em raciocínios filosóficos, como os gregos defendiam? Não, em Cristo. Então a ideia é, existe mesmo um Logos. João podia ter pensado assim, não, esse negócio de Logos de vocês é uma bobagem, os gregos estão errados, os filósofos estão errados, nada disso existe. Não foi isso que ele fez. Ele pegou o conceito de Logos da filosofia grega e disse, olha, esse Logos está amparado em quem? Quem é o verdadeiro Logos? É Cristo. Ele sim é o Logos, é nele que tudo se sustenta. Ele é o Deus Criador que veio em carne para dirigir a nossa vida, para dar sentido à nossa vida, quando os gregos achavam que esse sentido seria alcançado pelo conhecimento, pelo conhecimento filosófico. Então, João defendia com isso de que era possível ter um sentido supremo na vida, um sentido principal da vida, aquilo que todos nós buscamos, todo ser humano tem sede, está em quem? Em Cristo. Cristo é aquele que satisfaz o coração, todos os nossos desejos podem ser plenamente satisfeitos em quem? Em Cristo. Não são nas coisas dessa vida, não é na sabedoria, não é na riqueza, não é nada, na saúde, em nada pode nos dar a plenitude de alegria que somente Deus, somente Cristo pode dar quando entramos num relacionamento de reconciliação com Deus por meio do Senhor Jesus. Esse jeito de João pregar dá uma lição preciosa para a gente hoje. Por exemplo, quais os pontos de contato que nós podemos ter com essa geração incrédula do nosso tempo? Quais os pontos que a gente pode tocar profundo neles? São várias questões que a gente poderia pensar. Vou dar o exemplo da justiça. O quanto nós queremos justiça, quanto o tema corrupção é um tema que toca profundamente no coração de todo mundo. Hoje as pessoas estão completamente contrárias à questão da corrupção. E elas desejam, anelam por justiça. O conceito de justiça ele está firmado em quem? Em Deus. Então olha só, você pode pegar essa sede de justiça que as pessoas têm e apontar para quem? Para Deus. Só Deus é o totalmente justo, só Deus é totalmente correto. Ele não erra, ele não falha, ele é sábio no seu julgamento. Deus é perfeito em todo esse sentido. Naquilo que a gente chama de capital emprestado, ou seja, em questões que nós desejamos, anelamos, e que só são ensinamentos da própria palavra de Deus. O desejo por trabalho, nós trabalhamos porque é uma ordem dada por Deus antes da queda, lá em Gênesis 1, dominar, desenvolver a criação de Deus. Mesma coisa o casamento. As pessoas querem casar, têm um desejo por casar. Por que elas querem casar?
Porque família é algo feito por Deus, construído por Deus. Deus é quem criou a família. Todos esses conceitos são pontos de contato para fazer as pessoas pensarem e você pontuar ou mostrar a verdade de Deus para que elas possam pensar nessas questões de suas vidas. O apóstolo João dá esse ensinamento precioso para nós. Um outro personagem interessante é do apóstolo Paulo. Vou voltar a ele aí, começamos com o texto dele e vamos falar um pouco mais da experiência do apóstolo Paulo. Ele, sem dúvida alguma, adaptava a sua pregação, não apenas o seu vocabulário e estilo, mas usava ilustrações, metáforas que vinham de encontro à emoção das pessoas, assim como Cristo fazia. Lembram? Na festa das luzes, Jesus disse que era a luz do mundo. Quando ia multiplicar o pão, ele é o pão da vida. Na festa onde a água era importante, ou quando uma mulher foi buscar água e tem sede, Jesus diz que ele é a água da vida, se beber dele nunca mais vai ter sede. Essas metáforas que impactam o coração e Cristo usava muito, Paulo sempre fez. Paulo tinha essa sabedoria para explicar de maneira impactante a emoção e a razão das pessoas. Então, em vez de contradizer os seus ouvintes logo de cara, Paulo levava-os a raciocinar, levava-os a ficar atentos àquilo que ele estava dizendo. Ele não criava barreiras de comunicação, pelo contrário, criava pontes, interesses por aquilo que ele estava falando. E aí, Atos 17 é o texto clássico do exemplo que nós temos de Paulo, Atos 17. Olha só o que nos diz aqui o texto, Atos 17, 22. Vamos ver, ele está lá no Areópago, em Atenas, tá? E Atos 17, 22 nos diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha como talvez muitos de nós pregaríamos para aqueles homens: vocês vão tudo para o inferno se continuarem nessa idolatria, adorando esses vários ídolos. Paulo não fez isso. Paulo diz: olha, senhores atenienses, eu vejo que vocês têm uma sede por esse negócio de ídolo, né? De deuses, de ídolos, porque passando, observando, eu encontrei um que está até escrito ao Deus desconhecido. É esses que vocês não conhecem que eu vou apresentá-los agora. Olha só, vou apresentá-lo agora para vocês. Então vejam que interesse que ele já trouxe na mente das pessoas. As pessoas devem ter ficado atentas àquilo que Paulo tinha a dizer, porque elas eram ávidas, né, desejosas por adorar um ídolo, adorar um Deus. Tá? E aí Paulo vai pegar naquilo que era um ponto principal no coração das pessoas. E o verso 24: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e a tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Agora, interessante aqui, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ou seja, esse Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Aí no verso 28 agora: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, e como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Olha só que interessante o que ele fez. Ele pegou um dos seus filósofos, Áratos, um filósofo grego, e faz uma citação do pensamento do filósofo grego. Assim como esse Áratos disse, essa realidade é encontrada em quem? Em Cristo. A mesma coisa que fez João. Em vez de ele bater de frente, ele usou um conceito da filosofia grega para dizer: esse conceito tão alto que vocês têm da filosofia se cumpre em Cristo. Então nós podemos e devemos fazer isso, usando pontos de concordância para ir de encontro às necessidades do público para quem estamos pregando o Evangelho. Tá? Então esse tipo de pregação vai de encontro às esperanças, vai confrontar com a verdade. Tá? Paulo vai, de alguma forma aqui, ele vai pregando e confrontando com a verdade,
mas ele não inicia com um confronto. Para quê? Para evitar que os ouvintes se desviem, vão embora ou resistam ao apelo da palavra. Primeiro ele cria a expectativa, ele trabalha no coração das pessoas para que as pessoas fiquem atentas, ouvindo, né? Sedentas por ouvir aquilo que ele tem a dizer. E um último exemplo, para terminar a nossa aula, é o exemplo de um puritano, de Jonathan Edwards. Na verdade, Jonathan Edwards vem logo depois do auge do puritanismo. Ele vem por volta de 1700, 1750 como um grande pregador, e ali o puritanismo já estava até findando, mas Jonathan Edwards é considerado sem dúvida um grande puritano, o grande líder nos Estados Unidos do primeiro grande reavivamento ou despertamento da América, e ele aprendeu a pregar de maneira diferente quando ele foi trabalhar com os índios, já mais perto do final da sua vida. Por um certo período, ele foi para evangelizar as colônias onde estavam ali muitos índios. E a partir dali, ele começa a utilizar imagens, metáforas que se adaptavam ao seu público. Olha só, ele era duro na pregação, os irmãos devem lembrar disso. O sermão mais famoso de Jonathan Edwards é Pecadores nas mãos de um Deus irado. É o sermão mais famoso para mostrar o quanto ele impactava as pessoas, confrontava as pessoas com a vontade de Deus. Quando ele vai trabalhar com aqueles índios, ele muda esse estilo de pregar. Ele abandona o estilo tradicional para um outro tipo de abordagem, tá? E que, qual que era a ênfase? Aquele povo era um povo muito sofrido. Então as mensagens de Jonathan Edwards daquele tempo foram mensagens mais de consolo, de conforto, para impactar, para ir de encontro ao anseio do coração daquelas pessoas tão sofridas. Vejam só, ele contextualiza intencionalmente a pregação do Evangelho. Para quê? Para impactar melhor os seus ouvintes. Nós aprendemos com esses gigantes da pregação. Nós podemos aprender aí com todos eles, e tem outros exemplos na história da igreja de homens, de mulheres que fizeram diferença na vida da igreja, desde a igreja primitiva, em todo o tempo, Deus usando, levantando pessoas, não só com bom conteúdo da palavra, mas sabendo expor esse conteúdo, sabendo trazer isso de maneira impactante, convencendo as pessoas e também trazendo de uma forma prática, levando as pessoas a experimentarem a graça de Deus. Essa é a função da igreja, não apenas pregar a verdade, mas pregar a verdade com sabedoria, pregar a verdade com autoridade, pregar a verdade de maneira prática, levando as pessoas a experimentarem a graça do Senhor Jesus. Então que Deus possa nos usar, que Deus possa nos ajudar, mesmo com as dificuldades que nós temos no nosso tempo, há pontos de contato, há questões que a gente pode avaliar que são coisas boas na nossa geração e a gente pode fazer um link, ou são inquietações que estão no coração das pessoas, a gente pode fazer um link para o nosso tempo. Pensando na questão da pandemia, nós temos hoje, um privilégio enorme de impactar o coração das pessoas com o quê? Com as verdades consoladoras de Deus. Há tanta gente sofrendo, há tanta gente desesperada, sem esperança, há pessoas inquietas, ansiosas por conta de todo esse problema da pandemia, mas nós podemos falar ao coração delas, mostrando o quanto Deus se importa, trazendo consolo, conforto, confiança em Cristo acima de tudo. Então esse é o papel da igreja, uma igreja que caminha em cada um do seu momento, mas caminha pregando a verdade, impactando a geração com a verdade de Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos juntos ouvindo as mensagens do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, ajude-nos, Pai, na tarefa de pregadores como somos. Tu sabes que nós temos uma tarefa tão difícil, porque esse mundo é tão cheio de inquietações, de problemas, de ideias tão distantes da Tua verdade, mas o ser humano continua sendo o mesmo, um ser humano carente da Tua graça, totalmente depravado no seu pecado. A Tua palavra continua sendo a mesma, ela não mudou. Ó Deus, por isso ajude-nos a entender como pregar a Tua palavra com verdade
mas também com autoridade, impactando, convencendo as pessoas de que o melhor caminho do Senhor é a verdade revelada nas Escrituras. Toma conta, ó Deus, de todos nós, nessa nossa missão de pregarmos o Evangelho, e te louvamos pelos servos do passado que nos deram tantas lições preciosas, exemplos de como podemos pregar esse Evangelho, principalmente, ó Deus, no ensino que temos da eficácia da pregação expositiva e experiencial, meios relevantes para deixar a Tua palavra, ó Deus, de maneira clara, objetiva e marcante na vida das pessoas. Por isso, ajude-nos a prosseguir para esse alvo e assim anunciar ao Senhor, a tempo e fora de tempo, pregar as Tuas Escrituras sagradas. Toma conta, Deus, de todos nós como igreja, continua a nos abençoar nesse momento difícil de pandemia, que as coisas continuem a melhorar como tem melhorado, e o Senhor nos dê essa graça de em breve, todos juntos, estarmos na igreja para Te adorar, Te glorificar, Deus, pelos livramentos e louvar o Teu nome por todo o cuidado do Senhor. Fica conosco, dá-nos um dia muito agradável e logo mais à noite também, ó Deus, onde a gente possa voltar à Tua casa para juntos glorificarmos e bendizermos ao Senhor. Aqueles que não puderem vir, não podem vir para a igreja por conta das restrições, que mesmo dentro de suas próprias casas possam ali, ó Deus, cultuar o Teu nome, engrandecer ao Senhor e aquietar o coração do Senhor. Continua, Deus, a falar ao nosso coração, nós pedimos orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, logo mais à noite teremos o nosso culto, como os irmãos já sabem, né, algumas restrições. Não pode criança até 12 anos, acima de 60 também não pode, mulheres grávidas, pessoas com comorbidades não podem, quem está com sintoma de gripe não pode, quem teve Covid recentemente não pode, enfim, a gente tem que cuidar uns dos outros, tá? Mas os trabalhos continuam via online, você vai ter o culto online normalmente, então não se preocupe com isso, mesmo na sua casa, enquanto não podemos todos estar juntos, nós seremos edificados pela palavra do Senhor, mesmo dentro da nossa casa. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que assim o Senhor derrame bênção sobre cada um de nós. Amém.